acusação grave. Um jogador afastado, uma enxurrada de manifestações de solidariedade. Um jogo que repercutiu além do esporte e deixou em segundo plano um duelo elétrico, frenético, em que piscar era assumir o risco de perder um dos lances que fizeram desse Flamengo e Bahia de 2020 inesquecível, porque foi emocionante até o fim. Os chefes sabiam o papel prévio que cabia a cada um. Pressão, marcação, pressão, para a gente tentar sufocar o adversário. Temos que tomar cuidado com um time que cria muito. E o começo cumpriu o roteiro imaginado. Bruno Henrique traz para o pé direito, achou o ângulo para o chute. Golaço! Ataque contra a defesa. Bola tá viva, Gabriel! Passa a esquerda do gol com perigos, unindo! Só que no futebol, o previsível é relativo. O jogo tá parado, vai ter expulsão. Vai ter expulsão, Gabriel. Aos 9 minutos de jogo. E só pode ter sido por ofensas. Foi a razão relatada pelo árbitro Flávio Rodrigues na súmula. Essa parte aí. Gabriel saiu revoltado. Com um a mais, o Bahia assumiu o campo de ataque. De calcanhar, Gilberto pro Nino. Defendeu Diego. E Diego Alves assumiu o protagonismo. Pro Gilberto, dominou, defendeu no susto Diego Alves no puro tempo de reação do goleiro do Flamengo. E o Bahia assumiu o risco do contra-ataque. Ainda mais quando o outro lado tem a visão de Gerson e a velocidade de Bruno Henrique. Bruno rolou pra trás, olha o gol, Isla! Gol! Flamengo 2-0. Que jogo é esse? E por pouco, não fez mais. Que pedalou, limpou, bateu, espalma, Douglas! Liso! Passaram o sabonete do Bruno Henrique! E o Bahia não aproveitou o homem a mais. Olha ele, Bruno, pra fora! Explicar é difícil, eu explicar agora. Esperar o professor corrigir no intervalo, que ele que é pago para isso. Por essa razão ou não, o Bahia voltou diferente, diminuiu. Bom passe pro Ramires, atenção, pé canhoto, bateu! Gol! Empatou. A tocada pra trás, Gilberto chuta bem de média distância, arriscou! Golaço! Virou. Rossi tocou na área, olha o gol, Gilberto! Gol! Em 14 minutos. De novo, Gilberto pro Bahia! Gomes teve a chance do empate, mas acertou a trave. Rogério botou o Pedro em campo. Mais um talento do time contra o qual adversário nenhum deve cometer falhas. O Bahia cometeu. Entregou um escanteio. Nino toca para trás de graça, dá escanteio para o Flamengo. Na sequência, o Flamengo armou uma de suas armadilhas. A gente vai desenhar. Gerson e Felipe Luiz trocando passes na lateral e atraindo a marcação. Eis que, de repente, Felipe se infiltra. Quando o Bruno Henrique se apresenta no meio, recebe e toca de primeira, Felipe já está livre para cruzar. E Pedro para empatar. E com o peito, como se fosse futebol, e Pedro faz o 11º no campeonato. Após Diego Alves salvar novamente... Voa 2 vezes o goleiro do Flamengo. Que sequência espetacular, quase o quarto do Bahia. Ceni tirou o marcador e botou mais um na frente, Vitinho. A bola estava no ataque do Bahia, que reclamou falta. Felipe ganha, Rossi queria falta, o árbitro não entende assim, manda seguir. Carrega Felipe Luiz. O árbitro não marcou, o Flamengo puxou o ataque e o jogador de seleção fez isso. Pedro, que passe pro Vitinho! Gol! 4-3. E o Flamengo deu a letra. B de Pedro, de perseguição ao líder São Paulo. De virada, vivo na briga pelo título. A gente vai lutar com toda a nossa força para poder lá em fevereiro, se Deus quiser, comemorar. Ainda deu tempo de Daniel ser expulso por reclamação.
Mas esse jogaço aqui no Maracanã também foi marcado por uma acusação séria. O atacante Juan Pablo Ramírez, do Bahia, teria tratado o meia Gerson, do Flamengo, de maneira preconceituosa. 5 minutos do segundo tempo, Ramírez tinha acabado de marcar o primeiro gol do Bahia. Após o reinício do jogo, quando o colombiano passava pelo meia do Flamengo, Gerson logo se queixa de algo com o juiz. E depois vai cobrar o atleta do Bahia. O Bruno fingiu que ia chutar a bola e ele reclamou com o Bruno. Eu fui falar com ele, ele falou bem assim pra mim: cala a boca, nego. Isso daí eu não aceito, Gerson também reclamou da postura do técnico do Bahia. Eu nunca falei de treinador, mas humano, ele tem que saber respeitar. Gerson se refere a este diálogo. Agora virou malandragem. Malandragem, pergunta pra ele. Não mete a pra mim não. Malandragem não, ele falou. Pergunta pra ele se ele não falou. Malandragem não. Malandragem não, você me respeita. Ouvimos um especialista que analisou a reação de Mano Menezes. Mano Menezes ironizou a acusação de racismo feita pelo Gerson. Mano Menezes mostrou que numa sociedade extremamente racista como a sociedade brasileira, a palavra da vítima vai sempre estar em dúvida. E isso é muito prejudicial na luta contra o racismo. Precisamos ouvir mais as vítimas. Os microfones também captaram Mano defendendo o Ramírez. Mas aquele menino não ia fazer isso com o Gerson. Assim foi com o jogador. O jogador chegou agora, é um guri. Também é possível ouvir o treinador provocando o Gerson depois. Tomar bico do Daniel, que é mais malandro que tudo. Após a 5ª derrota seguida, o Bahia anunciou que Mano Menezes não é mais técnico do clube. Não ficou claro se o episódio com Gerson pesou na decisão. Nós não temos nenhum relato, não temos uma imagem, não temos o fato de Ramírez falou para Gerson qualquer coisa desse tipo. Então, quando não temos, logicamente que ficamos do lado do nosso jogador. Não foi o que o Bahia fez. Afastou Ramírez até o fim da apuração, apesar de o atleta negar a acusação de racismo. O Bahia diz que a voz da vítima deve ser respeitada em casos assim. Nas redes sociais, Gerson disse: o cala-boca negro é justamente o que não vai mais acontecer. Seguiremos lutando por igualdade e respeito no futebol. Ele também lembrou que racismo é crime, deve ser tratado dessa maneira em todos os ambientes. Gerson vai hoje à delegacia registrar a denúncia de injúria racial contra o Ramírez do Bahia. Também numa rede social, o agora ex-técnico do Bahia, Mano Menezes, condenou qualquer ato de racismo e pediu um julgamento justo para o futebol seguir como referência positiva na sociedade. A CBF pediu à Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva a abertura de uma investigação sobre a denúncia do Gerson. Botafogo, Fluminense, Vasco, vários outros clubes se solidarizaram com o Gerson, se posicionaram contra qualquer forma de racismo. E o podcast A Mesa de hoje vai falar muito desse caso no ge.globo/amesa ou nas principais plataformas de podcast. E para encerrar o Globo Esporte, a charge do cartunista Mário Alberto, o vapo que o Gerson usa para comemorar, dessa vez contra o racismo. Subindo as letrinhas, boa tarde para você.